Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa professor. tarde. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa tarde. Passaram bem aí pelo 7 de setembro? Sim, graças a Deus, né? Eu pensei que o mundo ia acabar, mas não acabou, não. Graças a Deus. Tô. Graças a Deus. Meu Deus. Ninguém aguenta mais essa situação. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Vamos falar hoje aqui sobre o tema termodinâmica e qual é a relação disso com os limites do planeta, tá? Então, eu vou fazer essa apresentação, comentar esse tema com vocês, né? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu pegar, a apresentação já está aí na tela, né? E vamos começar aqui. Muito bem. Essa palavra termodinâmica, né? Para as pessoas que são ditas comuns, né, todos nós, né, somos aí as pessoas comuns, ou seja, pessoas que estamos vivendo nos nossos dia a dia. Quando a gente ouve o conceito ou o termo termodinâmica, a gente pensa sempre que é algo muito difícil, inacessível, né, para pessoas comuns, como eu falo aí, né, somente cientistas, engenheiros e químicos, físicos entendem o que é isso. Na realidade, né, isso é algo um tanto quanto errôneo, né, não é. A questão é que, quando a gente estuda a termodinâmica em termos científicos mesmo, ela tem um arcabouço matemático complexo, talvez daí venha a dificuldade e o pensamento que as pessoas têm, poxa, é algo inacessível, né? Matemática sempre foi um vilão, mas na realidade não é tudo isso, não é tanto assim, né? E para as pessoas mais comuns, né, nós entramos em contato, temos contato com aspectos da termodinâmica no nosso dia a dia, todos os dias. Basta, por exemplo, a gente ir lá no fogão preparar uma comida. Nós estamos ali usando princípios termodinâmicos para fazer isso. Passar uma roupa, né, pegar lá o ferro de passar a roupa, fazer um café, dirigir um veículo e inúmeras situações. Usar um agasalho para frio, não é muito comum em Salvador, mas em algum lugar muito frio, você usa um agasalho para poder se proteger do frio. Então, todos esses aspectos têm uma relação direta com essa questão termodinâmica. Né? Mas o que é termodinâmica, né? O que esse conceito traz para a gente, né? Parece que é uma palavra dupla e realmente ela vem de um conceito duplo, né? Termodinâmica, a gente pegar a etimologia da palavra e dividi-la em dois termos, né? O primeiro termo, o termo da termo, ele significa energia. Termo vem de temperatura, vem de calor, então significa energia, e dinâmica é força, é movimento. Então, o que é a termodinâmica? Né? A ciência que estuda relações recíprocas entre um trabalho que foi realizado, ou seja, um movimento, uma força que foi gerada, correspondente a uma variação de energia térmica de um sistema na forma de calor. Ou seja, uma energia, uma transformação de energia. Observe essa animação aqui, bem simplesinha, né? O que essa animação está mostrando para a gente? Olha, eu tenho aqui uma roda, né, que está acoplado a um eixo, e nesse eixo eu tenho aqui uma pequena manivela fora do centro, né, e acoplado a essa manivela eu tenho aqui uma roda de engrenagem, né? E aí vocês podem perceber que o eixo desse pistão que está aqui nesse cilindro, ele é um eixo serrilhado, ele é dentado. Então, esse eixo aqui, conforme ele, então, movimenta, ele sobe, ele desce, ele faz com que essa roda gire em torno desse eixo.
Ora, e por que isso está acontecendo, né? Eu estou, então, aqui dentro desse cilindro, alimentando aqui um certo combustível, qualquer tipo de combustível, por exemplo, né? E forneço aqui para esse combustível uma centelha. Quando eu forneço uma centelha para um combustível, ele entra em combustão, uma reação química de combustão, e quando isso acontece, o combustível aqui dentro, a reação é tão violenta que ocorre aí uma explosão controlada, obviamente, dentro desse cilindro. A reação de combustão, ela gera gases, e esses gases, então, quando são gerados, e de forma muito rápida, ele expande. Quando ele expande, ele movimenta, então, o êmbolo desse cilindro. Ora, eu estou, então, usando aqui a energia contida no combustível para poder gerar um movimento aqui nessa roda. Eu posso, por exemplo, colocar aqui uma polia nessa roda, uma correia, quer dizer, né, usar isso como uma polia e colocar aqui uma correia, ou posso ligar aqui nesse eixo em algum motor, gerador de energia, ou qualquer coisa que o valha. Então, eu estou usando aqui a energia para gerar movimento. Ora, isso é uma troca, né? Então, é uma troca de energia. A energia está realizando um trabalho, realizando um movimento. É isso, então, que a termodinâmica, em linhas gerais, estuda. Né? Então, a termodinâmica, ela estuda sempre propriedades macroscópicas, né, desses sistemas. Ou seja, a termodinâmica, quando ela foi criada, né, lá no século XIX, a termodinâmica estudava aquilo que a natureza mostrava para a gente. Então, são as coisas macroscópicas. Né? Depois de muito tempo, né, lá pelos anos de 1930, mais de 100 anos depois da termodinâmica ter começado a existir como uma ciência, né, é que a situação microscópica, né, a situação envolvendo átomos, moléculas, né, com os constituintes da matéria que passaram a ser estudados por uma área mais específica da termodinâmica, chamada de termodinâmica estatística. Mas a termodinâmica que eu estou mostrando aqui para vocês é algo macroscópico, é aquilo que está no nosso dia a dia, ou seja, nós estamos aqui estudando e mostrando simplesmente como que a energia é convertida de uma forma para outra, e principalmente esta outra como sendo um resultante desse consumo energético, gerando, então, força, gerando movimento. A primeira máquina a vapor, ou seja, os primeiros conceitos relacionados a questões da termodinâmica, ela vem de eras muito antigas, né? A primeira máquina a vapor, o vapor é o que deu as bases para se conhecer e desenvolver as teorias relacionadas aos conceitos termodinâmicos, ou seja, o estudo do vapor permitiu definir os conceitos termodinâmicos e, com isso, criar essa ciência termodinâmica. Mas observe, lá no século I, nós estamos falando algo de pelo menos uns 2.000 anos, praticamente, em Alexandria, né, um cientista daquela época criou esse instrumento aqui, claro, isso aqui é só uma representação, um desenho animado sobre o que era a tal da Eulípila. Né? E o que era isso? Né? Ele tinha aqui um reservatório que ele colocava água, aquecia, então, esse reservatório com uma chama, né? E o vapor que estava sendo gerado aqui pelo aquecimento da água, ele precisava escapar. Ele, então, colocou esse eixo por onde o vapor poderia subir e encher aqui uma esfera, e essa esfera, então, tinha duas saídas, formando, então, ângulos de 90 graus, né? E completamente oposta uma à outra. Ora, isso ele percebeu claramente que o simples fato do vapor estar escapando aqui fazia, então, movimentar esse eixo aqui, onde essa esfera estava conectada. Então, estava aqui calor, energia, gerando movimento. Né? Os conceitos ficaram muito mais interessantes, muito tempo depois, praticamente quase 1.700 anos depois, né? Como quando Thomas Savery cria, lá no finalzinho do século XVI, né? Em 1698, uma máquina a vapor que foi utilizada inicialmente para bombear água no interior das minas de carvão, devido à grande exploração de carvão. Essa máquina foi melhorada alguns anos depois,
por Thomas Newcomen, também para bombear água do interior das minas, né? Até que em 1769, né, James Watt consegue a patente do seu invento, que foi um sistema muito mais bem aprimorado da máquina de Newcomen, né, e era um sistema muito mais compacto, que poderia ser transferido de um local para outro, então ficou ali conhecido como a máquina a vapor de James Watt. Em 1769, ele obtém a patente, né, desse invento. E esse invento dele revolucionou os conceitos do que a gente poderia chamar de indústria naquela época. A industrialização das coisas deixou de ser algo manual e passou a ser algo um pouco mais, entre aspas, automatizado, mas vamos usar o termo talvez melhor para aquela época, mecanizado. Então, o vapor era gerado, que movimentava uma roda, a gente observa aqui que essa roda tem aqui uma correia, né? Está aqui no desenho mostrando essa correia, do lado direito da figura, e essa correia, então, transmitia movimento para alguma coisa, né? Eu já comentei com vocês que essa máquina, uma das primeiras aplicações, além das minas de carvão, mas industrialmente falando, foi nas linhas de produção de tecidos, né? Elas passaram a ser utilizadas para movimentar teares de fabricação de tecido, né? Quando a gente estuda termodinâmica, né, a gente sempre estuda termodinâmica a partir do que nós chamamos de estado termodinâmico. E o que é o estado termodinâmico? O estado termodinâmico é aquele que descreve, né, o estado de uma determinada substância, de uma determinada substância que contém energia, que ela pode ser transformada. Então, quando a gente está falando em estado termodinâmico, nós temos que nos referir à pressão, ou seja, aquela substância está em qual pressão? Né? Está submetida a qual pressão? Se tiver ao nível do mar, estamos falando em uma atmosfera. Né? Ao volume, ou seja, nós estamos falando de que volume? Né? 1 litro, 10 litros, 50 mil litros, metros cúbicos, não importa. Qual é o valor da temperatura que aquela substância está submetida? E qual é a quantidade de matéria ou a quantidade de substância? Então, nós estamos falando que, se eu conhecer esses 4 valores, esses 4 parâmetros, essas 4 características de uma substância, eu sei que nós podemos definir, então, o que eu chamo de estado termodinâmico daquela substância. Por exemplo, qual é o estado termodinâmico da minha garrafinha de água que está aqui? Acho que todos vocês talvez estejam aí com uma garrafinha de água, né? Então, esta água, a substância, a água que está aqui dentro dessa garrafinha, ela tem uma pressão, ao nível do mar, 1 atmosfera. Volume, está um pouco menos de 500 ml aqui, talvez 400 ml. Temperatura, ela está um pouquinho geladinha, mas talvez aqui uns 20 graus centígrados, né? E quantidade de matéria, é a quantidade de matéria que tem ali dentro, que não estou falando de volume, mas também não estou falando diretamente da massa. A quantidade de matéria que eu estou falando ali é a quantidade de moléculas de água que está ali dentro. Se eu conhecer, então, essas características, eu digo que eu sei qual é o estado termodinâmico dessa água. Ora, se ela estiver na pressão de 1 atmosfera, temperatura acima de 0 grau, num volume de 400 ml, não importa o volume, né? Mas e a quantidade de matéria, mas na pressão, e principalmente pressão e temperatura, ela está no estado líquido aqui. Então, eu sei que o estado termodinâmico da água nestas condições, relacionando todas elas, eu posso dizer, olha, o estado termodinâmico dessa água tem esses valores, esses valores numéricos, e ela está no estado líquido. Né? Essas características são chamadas, então, de propriedades termodinâmicas, que definem o estado termodinâmico da substância, né? Então, se eu considerar uma quantidade de matéria N, né, uma quantidade de matéria, daqui a pouco eu explico melhor esse tal desse N aqui, né? Se eu considerar uma quantidade de matéria, né, como pertencente a um sistema, né, se uma dessas propriedades variar,
sofrer uma variação qualquer, por exemplo, eu aumentar a temperatura, sair de 20 graus e, de alguma forma, eu chegar com ela a 50 graus centígrados. Significa que eu fiz aí uma transformação do estado termodinâmico inicial daquela substância. Eu implementei aí um processo termodinâmico. Por quê? Porque eu saí de um estado inicial e cheguei no estado final, onde uma daquelas variáveis pode ter sido alterada, ou todas elas. Né? Então, quando a gente estuda a termodinâmica, nós queremos conhecer e saber como é que o processo termodinâmico aconteceu, ou seja, o que aconteceu desde o estado inicial até um estado final. Então, eu peguei uma quantidade de matéria N qualquer, né, numa temperatura inicial, num volume inicial, numa pressão inicial. De alguma forma, então, eu implementei um processo termodinâmico, eu causei uma transformação neste estado termodinâmico chamado inicial, e chego, então, a uma temperatura final, a um volume final e uma pressão final. Ora, por que o N, a quantidade de matéria aqui, não entrou como quantidade de matéria inicial e quantidade de matéria final? Porque a matéria não se cria, não se transforma, não é gerada, né? Ela apenas se transforma. Então, a quantidade de matéria, lei de Lavoisier, né? A quantidade de matéria inicial é exatamente igual à quantidade de matéria final. Então, numa reação química, por exemplo, a reação química de um combustível. Então, se eu tiver ali 100 mililitros de gasolina, né, e queimar esses 100 mililitros de gasolina, ou seja, fazer nele uma reação de combustão com esses 100 mililitros de gasolina, então eu vou sair de um estado inicial, está ali numa pressão inicial, numa temperatura inicial, numa quantidade de matéria inicial, e vou gerar, então, como resultado dessa reação, os gases frutos da combustão, que aí é uma composição de gás, uma grande quantidade de gases que são gerados ali, e mais energia que é liberada. Então, essa energia ela é usada para converter em movimento, e esses gases que foram gerados, então, eles podem ser capturados. Se eu pegar a quantidade de matéria inicial, que era ali a gasolina, e verificar qual é essa quantidade de matéria, e depois pegar os gases que foram gerados, que os gases são matéria, e somar todos os gases gerados, qual é a quantidade de matéria, eu vou ver que a quantidade de matéria é exatamente a mesma. Mas a condição saiu de um estado inicial para um estado final. É isso que nós estudamos, então, na termodinâmica. A partir, então, desse conceito de estado inicial para estado final, foi definido, então, lá nos primórdios dos estudos da termodinâmica, o que ficou conhecida como a equação de estado. Então, o que é a equação de estado? A equação de estado é aquela que consegue, então, agrupar todas essas características numa equação matemática, e a partir, então, de valores matemáticos, eu posso, então, conhecendo determinadas condições, determinadas características, eu posso determinar, por exemplo, uma característica incógnita. Então, a equação de estado, ela foi deduzida, né, ela foi criada por Clapeyron, Benoît Clapeyron, na França, esse cientista aqui, né, viveu ali de 1799, 1864, na época em que a termodinâmica estava fortemente sendo estudada, foi um dos grandes contribuidores da área da termodinâmica, e ele definiu, então, que se eu pegar, então, deixa eu trazer aqui os dados, né, se eu pegar, então, o produto entre a pressão e o volume, eu vou verificar que isso é igual ao produto da quantidade de matéria, vezes R, que é uma constante, vezes a temperatura. Né? Essa é uma equação muito famosa, chamada PV igual a nRT, que mostra que se eu pegar a pressão, multiplicar pelo volume, do outro lado da equação eu vou ter exatamente igual a temperatura vezes a quantidade de matéria vezes um valor constante. Ora, essa ficou conhecida, então, como a equação de estado, a sua forma mais básica da equação de estado, que a partir dela, então, eu consigo definir o estado termodinâmico de qualquer uma das substâncias.
né? Então, por exemplo, só chamando atenção aqui, né? A pressão, pessoal, ela tem várias unidades. Eu posso medir pressão em atmosfera, mais comum, posso medir pressão em calorias, posso medir pressão em milímetros de mercúrio, posso medir pressão em joules, né? Então, eu posso converter e ter a pressão em qualquer unidade. Volume, eu posso ter volume em litros, em metros cúbicos, centímetros cúbicos e por aí vai, né? Temperatura, a temperatura normal que nós trabalhamos aqui, que a gente sempre se refere, é a temperatura em graus centígrados. Agora há pouco eu dei o exemplo aqui de 20 graus centígrados, né? Mas quando a gente traz esses valores para a equação de estado, ou seja, se eu quiser efetivamente fazer um cálculo de alguma dessas características a partir do conhecimento das outras, essas unidades eu preciso levar muito em consideração, porque senão o resultado numérico que eu vou obter dessa conta matemática vai me dar um resultado errôneo, né? Por isso que o valor da constante que aparece aqui, chamada de constante universal dos gases ideais ou dos gases perfeitos, né? Ele pode apresentar vários valores diferentes em função das unidades que foram utilizadas. Então, quando a pressão é dada em atmosferas, o valor do R é 0,082. Se a pressão é dada em milímetros de mercúrio, o valor de R é 62,3. Se a pressão é dada em caloria, o valor de R é 1,99. Se o valor é dado em joules, é 8,31. Então, eu tenho que estar ligado para saber, num determinado problema que a gente pode resolver, né, qual é a unidade da temperatura. Um outro aspecto dessa equação é a tal da quantidade de matéria. A quantidade de matéria que esse número N, essa característica N representa, ele é determinado numa unidade, né, que foi definido na química, né, para definir a quantidade de matéria, que significa o número de mols de matéria, MOLS, né? Então, esta é a unidade de matéria. Então, veja, não é quilo, não é litro, não, é a quantidade de matéria. Quando a gente se refere em conceito termodinâmico, nós definimos isso a partir de mols de matéria. Já já eu vou mostrar um exemplo a vocês para ver como é simples, né, a definição dessa quantidade de matéria. E uma outra característica é que, para resolver uma equação dessa, né, a temperatura tem que estar no que nós chamamos de escala de temperatura Kelvin. Ou essa é a temperatura, né, a temperatura chamada de temperatura absoluta das substâncias, né? Então, a temperatura Kelvin, então eu preciso pegar o valor em graus centígrados e transformá-lo em graus Kelvin, ou temperatura Kelvin. Na realidade, é errôneo a gente usar a palavra graus Kelvin, mas é Kelvin somente. A gente se refere a isso como temperatura absoluta, tá? Deixa eu mostrar para vocês um exemplo, né, do que seria essa equação. Eu acho que muitos de vocês talvez estejam lembrando lá no ensino médio, porque isso daqui, com certeza, isso aqui é questão de Enem, cai sempre esse tipo de coisa no Enem, né, essa PV igual a NRT é um dos conceitos mais comuns que se traz lá do ensino médio. Então, conhecer, né, como que se comportam, como que a matéria sai do estado inicial para um estado final, né, isso sempre aparece. Tenho absoluta certeza que todos vocês já se defrontaram, né, com essa equação aqui. Observe um exemplo bem simples aqui, olha, um balão de aniversário foi enchido com 8 gramas de gás hélio, né? Normalmente o gás hélio é utilizado para encher balão de aniversário, porque o hélio é mais leve que o ar, então o balão de aniversário sobe, né? O balão é mantido numa temperatura de 20 graus centígrados, então está lá o ambiente, né, onde está acontecendo a festa de aniversário, é 20 graus. Ao nível do mar, pressão de 1 atmosfera. Aí pergunta-se no problema, qual é o volume ocupado por esse gás no interior do balão? Então, 8 gramas de gás, na temperatura de 20 graus centígrados e pressão de 1 atmosfera. Eu quero saber qual é o volume. Ora, se eu pegar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a pressão foi dado, está aqui 1 atmosfera. Né? O volume, eu coloquei aqui, olha, a massa de gás hélio foi dado, 8 gramas.
o que o problema deu, né? A temperatura foi dada, 20 graus centígrados. A pressão foi dada, né, 1 atmosfera. E eu quero saber qual é o volume. Ora, então, de posse desses valores aqui, eu posso calcular o volume nesta equação aqui, né? Ora, mas, de novo, a quantidade de matéria aqui foi dada em gramas, e eu não posso usar grama na equação, porque a equação não permite usar essa unidade. Eu preciso transformar isso em mols. E aí a gente vai lembrar, né, que a quantidade de matéria, o número de mols, é a massa dividido pela massa molar, que está tabelado, né, que está sempre numa tabela. Né? A massa foi dada, então se eu pegar aqui as 8 gramas e dividir pela massa molar do gás hélio, não é ele que é o sistema, não é ele que eu estou tratando, então a gente vai lá numa tabela, massa molar do gás hélio, 4,00136, não preciso usar o número exato. Né? Então, 8 dividido por 4, então, aquelas 8 gramas de gás hélio significam 2 mols. Então, eu tenho aqui já a quantidade que eu preciso para colocar nessa equação. A outra coisa é a temperatura. A temperatura foi dada em graus centígrados, mas eu preciso dela em Kelvin. Né? Então, a equação bem simples de se transformar graus centígrados em Kelvin, basta eu pegar, então, graus centígrados, somar a 273, que é esse valor constante. Então, Kelvin é igual a grau centígrado mais 273, 20 mais 273, eu tenho 293 Kelvin. E o valor de R, que está aqui? Qual é o valor que eu vou utilizar? Eu estou vendo aqui que o problema deu em atmosfera. Aí vou lá naquela tabelinha de valores e percebo que a unidade atmosfera aparece quando o valor de R é 0,082. Então, se eu pegar aqui agora, pessoal, PV igual a nRT, tirar o valor do volume, volume é igual a nRT dividido pela pressão, substituindo todos esses valores aqui, fazendo a conta matemática, uma calculadora bem simples, né? Talvez até no próprio celular dá para fazer essa conta, né? Eu vou encontrar, então, o valor de 48 litros. Então, aquelas 8 gramas de gás hélio a 20 graus centígrados na pressão de uma atmosfera corresponde a 48 litros. Então, tem 48 litros de gás dentro daquele balão que está ali na festa de aniversário. E por que sobrou a unidade litro? Já que eu tinha aqui mol, atmosfera, mol, Kelvin, Kelvin, atmosfera. Ora, mol, aqui no numerador, eu estou com esse mol aqui no denominador, né, do valor do R, né? A atmosfera aqui no valor do R, cortou com a atmosfera que está aqui no denominador, e Kelvin também foi cortado aqui. A única unidade que sobrou foi o litro. Então, observe, né, como a matemática é bonita, né, interessante. Né? Volume de 48 litros. Eu só quis trazer aqui uma ideia para vocês de como que essa equação de estado, né, ela é aplicada para a gente estudar, então, o que acontece num processo termodinâmico. Ora, se eu tiver agora aumentar a temperatura, por exemplo, vamos dizer que o ambiente esteja a 50 graus centígrados, tudo isso vai mudar, porque esse valor de temperatura aqui vai mudar na nossa equação. E eu passarei a ter um outro estado. Né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Tudo certo até agora, pessoal? Vocês estão quietinhos, né? Tudo certo. Professor. Professor, tá tranquilo. Não cai problema na prova não, viu, pessoal? É só para vocês entenderem aí da forma mais simples possível como é que se estuda aí essa termodinâmica. Aí o John perguntou, né, CO2 e água se for uma combustão completa. Sim, é o caso ali da queima do combustível, forma os gases CO2 e água ali, vapor de água, né? Na realidade, com combustível, né, ele tem alguns componentes ali que são adicionados ao combustível como contaminantes, né, que ele vem lá no petróleo. Ele, mesmo na combustão mais completa possível, a completa seria o estado ideal, né, ele ainda forma algumas outras coisinhas ali, gases de nitrogênio, de enxofre e tal, em pequeníssimas quantidades ali, né, mas basicamente CO2 e água ali seria numa combustão completa principal. O álcool etílico, utilizado como combustível de veículo, ele praticamente gera, né, CO2 e água ali, né, que é
é a grande, um percentual muito maior de CO2 e água ali no álcool etílico. Tá? Professor, no Diga. caso da gasolina e do diesel mesmo, esses outros componentes contaminantes, eles saem como radicais livres, né? Não, não sai como radical livre. Na realidade, o radical livre é uma partícula que ela assim, a gente não, por exemplo, não existem radicais livres aqui na atmosfera, porque o radical livre, ele precisa imediatamente reagir com alguém para ir para o estado de mais baixa energia. Né? Então, esses radicais livres, eles são gerados, mas eles desaparecem instantaneamente, né? Porque ele precisa reagir com alguém. Né? O que eu quero dizer com isso? Um radical livre, ele normalmente ele tem ali uma diferença de equilíbrio elétrico. Então, ele tem, normalmente, ele é uma partícula carregada eletricamente com uma carga negativa ou carga positiva. Como a carga elétrica, a partícula positiva e negativa tem que estar juntos para que exista a corrente elétrica, né? Para que existe a chamada carga elétrica, então uma precisa anular a outra na mesma quantidade. Né? Então, radicais livres, eles são formados nas reações químicas, mas de forma instantânea, ele rapidamente reage com alguém para poder ir para um estado de mais baixa energia. Um radical livre sempre está num estado, energeticamente falando, extremamente elevado. A gente chama, dentro da química e da física, de estado excitado. Né? E as substâncias não ficam no estado excitado por muito tempo. Instantaneamente, elas vão para o estado de mais baixa energia. Tá? Bom, pessoal, continuando aqui o que nós estamos falando, né, sobre a termodinâmica, quando a gente faz, então, uma transformação, né, que dessa transformação ocorre um processo termodinâmico, né, nós vamos verificar que este processo pode ser de dois tipos. Né? As coisas mudam de um estado inicial para um estado final de duas formas. Ou o processo é reversível, a própria palavra, né, já traz um conceito de que o que é algo reversível? Algo reversível é aquilo que eu posso ir de um estado 1 para um estado 2 e depois voltar exatamente igual para o estado 1. Esse é um estado reversível. Dentro da termodinâmica, a gente estuda estados reversíveis normalmente quando nós encontramos substâncias ditas em estado de equilíbrio. Por exemplo, né, se eu pegar água, a substância água, e colocar essa substância água exatamente a 0 graus centígrado e manter essa temperatura em 0 graus centígrados, ora, o que acontece em 0 graus centígrados com a substância água? A substância água passa do estado líquido, ligeiramente acima de 0 graus centígrados, para o estado sólido, ligeiramente abaixo. Mas se eu conseguir manter o sistema exatamente parado a 0 graus centígrados, ora, o que eu vou ter ali? Eu vou ter uma quantidade de água virando sólido, e ao mesmo tempo eu vou ter uma quantidade de gelo, de sólido, virando líquido. Então eu vou ter aí esse estado de equilíbrio. Né? Então eu vou ter ali, eu vou conseguir enxergar, né, ver exatamente a substância água em dois estados físicos. Porque eu estou mantendo a temperatura exatamente a 0 graus centígrados. Então, se eu pegar qualquer substância, por exemplo, né, eu posso fazer com que essa substância chegue a um estado de equilíbrio tal, né, que eu consiga ter ali nela, pelo menos, a visualização de dois estados físicos. Aí eu digo que o estado está em equilíbrio. E aí eu posso considerar que esse estado ele é reversível. Então, quando eu pego a substância água e mudo a substância água de estado físico, né, então só a mudança de estado físico de uma substância, por si só ela pode ser reversível, porque eu posso mudar a condição logo em seguida, né, e ter de novo aquela substância tal e qual ela era. Se eu posso pensar isso a 100 graus centígrados, a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Eu posso condensar essa água e tê-la toda novamente, então, no estado líquido. Tá? Então, esse é um processo chamado reversível. No entanto, pessoal, a grande maioria dos processos que nós nos deparamos no dia a dia são processos irreversíveis.
são aqueles que só mudaram de um estado 1 para um estado 2, mas não há o que eu possa fazer para voltar, então, para o estado 1, do estado 2 para o estado 1, na mesma condição. Esse é dito de processo irreversível. Né? Então, eu não consigo, mesmo que eu altere a temperatura, a pressão, o volume, a quantidade, qualquer coisa que o valha, eu não consigo mais retornar para o estado original daquela substância. Né? Por exemplo, quando eu queimo uma substância, né, se eu queimar o papel, uma folha de papel, pego uma folha de papel, acendo aqui uma chama, eu queimo ela vai se transformar numa cinza de papel. Não há o que eu faça com essa cinza que eu consiga voltar para a folha de papel. Né? Então, eu não tenho como pegar cinzas, tá, resultado da queima, e fazer com que eu volte, então, para a folha de papel. Isso é a maioria dos processos que nós temos hoje em dia. Né? E ainda dentro dos conceitos, né, quando eu me refiro à palavra sistema, sistema significa o objeto do estudo, né? É o sistema em estudo. Então, quando eu falei aqui da água, então o que é o meu sistema? O meu sistema é a água. Né? Quando eu dei o exemplo lá da gasolina, o sistema é o quê? A gasolina. Né? A folha de papel aqui, o que é o sistema? É a folha de papel. Né? Então, isso que é sistema. E a vizinhança, né? A vizinhança é tudo aquilo que pode sofrer influência do sistema ou pode influenciar no sistema. Né? Então, se eu pegar aqui a minha garrafinha de água, né? Eu estou desprezando a embalagem, tá? Então, desprezando a embalagem, eu peguei aqui a minha garrafinha de água e está ali. A água que está ali dentro da garrafinha é o sistema. E o que está fora dela? Fora dela está a atmosfera aqui. Então, essa atmosfera, ela pode ser impactada, essa vizinhança, né? Pode ser impactada em função da situação da água ali. Ora, se eu pegar essa água muito gelada, como é o caso aqui da garrafa que eu peguei, vocês podem observar que o lado externo aqui condensou. Por que ela condensou? Né? Passando aqui a mão, observe aqui, olha, tá, opa, um pingo aqui. Por que ela condensou do lado de fora? Porque o ar aqui do lado de fora, que é a vizinhança, sofreu uma influência do sistema ali dentro. Ora, a vizinhança aqui não está numa temperatura mais elevada, talvez, quanto está hoje aqui? Aqui agora, onde eu estou, deixa eu pegar aqui pelo meu celular, nós estamos falando aqui de 27 graus centígrados. Eu tirei a água da geladeira, provavelmente é 10. Né? Então, o sistema que estava ali dentro, que é a água a 10 graus, ele influenciou a vizinhança aqui, fez com que, então, a água, o vapor de água contido na atmosfera, ou seja, no ar ligeiramente ao redor da garrafa, se condensasse por influência e diferença das temperaturas. Né? A mesma coisa seria o contrário, se eu enchesse essa garrafa aqui com água, por exemplo, a 90 graus centígrados. Claro, ela não iria condensar aqui do lado de fora, mas ela iria influenciar, né, a temperatura da vizinhança que está aqui do lado de fora. Tá? Essa, então, é a diferença entre sistema e vizinhança. Né? Então, o sistema é o objeto de estudo e a vizinhança é aquilo ou que sofre influência do sistema ou que é influenciado pelo sistema. Né? A maioria dos processos naturais, pessoal, que vocês puderem imaginar, todos eles são processos irreversíveis. Por exemplo, uma pedra ou uma massa caindo no chão. Isso é um processo completamente irreversível. Ora, se eu tiver essa pedra suspensa, né, aqui em cima, numa determinada altura, e soltar essa pedra, ela vai cair no chão, vai impactar no chão. Por que isso acontece? Porque nós temos aqui uma das grandezas, né, do universo, que é a gravidade. Então, a gravidade faz com que, então, essa pedra caia. Quando ela cai, o que acontece? O impacto permite que ela perca um pouquinho de matéria, porque houve um impacto. Então, a pedra vai perder um pouquinho de matéria, essa matéria vai se transformar em uma pequena quantidade de pó ali, às vezes a gente quase que não vai perceber,
mas também vai gerar calor. Observe aqui aparecendo a letra Q, nesse exemplo nosso aqui. Né? Então, e por que isso acontece? Porque a energia contida na pedra, devido à altura, que aí é a energia potencial, né? Tá numa determinada altura, então ela está na máxima energia potencial que ela tem ali, naquela determinada altura. Quando ela desprende, chega lá embaixo, ela atinge a máxima velocidade e impacta o solo. Quando ela impacta o solo, gera, então, uma força de atrito, e essa força de atrito gera calor. E aí toda a energia potencial se transformou em energia cinética. E por que esse processo é dito irreversível? Porque, de forma natural, a pedra não consegue voltar de novo lá para cima, a 1 metro de altura. Ela só consegue voltar se eu pegar a pedra e elevar ela lá, ou seja, eu estou realizando trabalho para elevar essa pedra lá em cima. Então, naturalmente, ela não volta lá para cima, ela vai ficar ali onde ela caiu. Um outro processo irreversível, que eu já falei inúmeras vezes com vocês, é a transferência de calor. Como é que a energia na forma de calor transfere? Ela sempre transfere de um corpo mais quente para um corpo mais frio de forma natural. Isso é absolutamente natural. Ele é um processo irreversível, porque de forma natural eu não tenho como transmitir calor de um corpo frio para um corpo quente. Eu só posso fazer isso se eu realizar trabalho. Eu preciso ter um equipamento chamado refrigerador para poder fazer esse tipo de coisa acontecer. Um outro exemplo aqui, um gás aprisionado dentro de um cilindro. Então, observe, eu tenho aqui um conjunto de presilhas, a presilha superior, que vai prender o êmbolo aqui do cilindro, né? E eu tenho aqui uma presilha inferior, observe, quando a presilha inferior, quando eu faço a compressão do gás aqui, a presilha inferior ela é fechada, eu consigo comprimir o gás aqui dentro. A partir do momento que a presilha é aberta, o gás imediatamente expande. E eu só consigo comprimir o gás novamente se eu realizar trabalho. Eu preciso, então, fazer uma força aqui na superfície do cilindro, do êmbolo do cilindro, pressionar esse cilindro para que o gás se comprima novamente. Então, todo gás, quando ele está aprisionado, no primeiro momento em que ele tem a possibilidade de ser eliminado, de ser liberado, ele, então, expande. E o contrário só é possível fazer, ele expande de forma natural. O contrário só é possível fazer se eu realizar algum trabalho para que isso aconteça. Né? Então, esse é um processo irreversível. Um exemplo mais tradicional que a gente tem sobre a questão da expansão dos gases é um perfume. O que acontece? O perfume está ali liquefeito, né? Está líquido, né? A essência está ali numa solução, normalmente alcoólica, aquosa e alcoólica ao mesmo tempo, né? Uma solução alcoólica. Quando eu abro o frasco do perfume, rapidamente a gente percebe aquele aroma do perfume. Isso é algo natural, ou seja, o gás que está ali aprisionado no perfume, né? Ele se desprende de forma natural, e quando ele se desprende de forma natural, ele toma conta de todo o espaço. Ele não há o que eu... De forma natural, eu não consigo pegar esse gás, que é o cheiro que nós estamos sentindo, e colocar de novo lá dentro do perfume, a não ser que eu realize trabalho para isso. Né? Então, esses são os processos, exemplos de processos irreversíveis que ocorrem de forma natural. Né? Uma vez quebrado o ovo, pessoal, não tem mais como voltar para trás, só se eu realizar trabalho, né? Posso pegar, colocar aqui dentro uma colher, colar tal a casca do ovo. Né? Na realidade, a maioria dos processos, o que você vier na sua cabeça agora, invariavelmente será um processo irreversível. E a termodinâmica estuda, então, esses processos reversíveis e irreversíveis, né? Exemplo de um sistema, como eu dei a definição agora há pouco para vocês, né? Então, o que é o sistema? Então, o sistema está aqui um cilindro com um gás aprisionado aqui dentro, um cilindro e um êmbolo, tá? Então, o sistema, né, é o gás que está aprisionado aqui dentro, é esse que é o sistema, é ele que eu vou estudar, né? A vizinhança é o ar exterior ao cilindro, principalmente o ar aqui que influencia nesse êmbolo, né? E aí, se eu pegar, então, êmbolo,
parede e a base do cilindro, o êmbolo móvel mais a parede do cilindro e a base do cilindro, eu vou dizer que isso daqui são as fronteiras, né, de todo o sistema termodinâmico que eu estou usando aqui, que eu estou estudando. Tá? Então, esse é o conceito de vizinhança, sistema e fronteira. Né? Então, a água aqui está dentro dessa garrafinha, então essa garrafinha vai ser a fronteira, né, dessa água aqui. Tá? Então, essas são características que a gente estuda ali dentro do que nós chamamos de termodinâmica. Mais ou menos até 1850, né, a metade aí do século XIX, a termodinâmica e a mecânica eram consideradas áreas completamente distintas entre si. Né? Então, os cientistas até mais ou menos essa época aí achavam que havia pouca relação entre uma coisa e outra, mas era muito difícil explicar o que acontecia, por exemplo, numa máquina de vapor. A máquina a vapor usava princípios ditos termodinâmicos, que era a evaporação da água, para gerar energia mecânica. Né? Como relacionar isso, como explicar? Né? Aí chegou, então, apareceu James Joule, né, e alguns outros cientistas, mas principalmente James Joule, a Clapeyron, que eu acabei de falar para vocês ali também na equação de estado, né, mas James Joule na Inglaterra e outros cientistas, então, começaram, então, a estudar, né, como que a energia se relacionava com com o movimento mecânico. Ou seja, como que a energia podia ser, então, transformada, né, e gerar trabalho mecânico, gerar trabalho de uma certa forma, né? Com isso, então, surgiu logo em seguida, a partir dos primeiros estudos de Joule, né, o conceito de energia, e ele conseguiu mostrar como é que a energia era conservada, e isso deu base, então, para o que ficou conhecida como a primeira lei da termodinâmica. Observe que não é teoria da termodinâmica, né, é lei da termodinâmica, ou seja, ela já foi comprovada suficientemente bem para se transformar, então, aquela teoria, lá no iniciozinho surgiu como teoria, mas logo em seguida se mostrou como sendo uma lei. Então, ficou dita lá como primeira lei da termodinâmica, e ela é uma lei que trata da conservação da energia, que mostra o seguinte, que energia, ela não pode ser nem criada, né, nem destruída, ela só pode ser transformada. Eu já comentei, já falei várias vezes para vocês sobre isso aqui ao longo das nossas aulas. Né? Então, a energia, ela sempre é transformada de um estado ou de uma forma para outra forma. E, a partir daí, começou, então, a se conhecer melhor, a se perceber como que a termodinâmica e a mecânica eram altamente relacionadas entre si. Começaram a entender aí como é que aquela máquina a vapor poderia, então, funcionar daquela forma, né? Então, foi possível, então, fazer os primeiros projetos realmente de máquina a vapor. Foi possível, então, se definir, então, ora, eu vou colocar aqui um determinado volume, uma determinada pressão, uma determinada temperatura, para gerar uma determinada quantidade de energia, e essa quantidade de energia gerar uma determinada quantidade de trabalho mecânico. Né? Então, foi dessa forma que foi possível, então, se chegar às primeiras relações dentro do conceito da termodinâmica. Então, a lei da conservação de energia, ela surgiu, então, até como uma lei universal da natureza, porque na natureza a energia, ela só é transformada, ela não é criada. Desculpa, pessoal, bati sem querer a mão no computador. Ela não é criada, ela não é destruída, ela só é transformada de um formato para outro. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, ela trata do balanço energético entre quantidades de energia que são trocadas durante os processos de transformação, permanecendo constante ao longo de todo o processo. Né? Então, a energia do universo, ela é constante em qualquer parte. Ela só é transformada. Então, existe uma quantidade de energia que está aí no universo, e essa energia que está aí no universo, ela somente é transformada de um formato para outro, de uma forma para outra. A energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de um tipo para outro. Né? Então, existem, basicamente, dois mecanismos pelos quais a energia pode ser alterada. São processos que envolvem transferência de energia pela realização de trabalho ou transferência de energia pela troca de calor.
Então, essas são as formas que eu tenho para que a energia seja transformada de um formato por outro. Então, é eu transferir energia e gerar trabalho, é o que acontece, por exemplo, num motor de um veículo. Eu uso a energia contida na gasolina para transformar em trabalho, transformar em movimento, e o carro se movimentar. Ou então, a transferência de energia pela troca de calor. Um refrigerador, por exemplo, que eu consigo, então, trocar calor de um corpo frio para um corpo quente. Né? Então, são os dois princípios básicos onde a gente consegue, então, os dois mecanismos básicos onde a gente consegue, então, transformar a energia, ou pela realização de trabalho, ou pela troca de calor, a intercambiamento de calor. A primeira lei da termodinâmica, então, ela diz que a variação da energia de um sistema é igual à transferência de calor resultante dentro desse sistema, de dentro para fora e de fora para dentro, né? Resultante para dentro e para fora, tanto faz, né? Mais o trabalho resultante realizado pelo sistema. Então, essa equação bem simples aqui mostra, então, que a variação da energia, que letra U, eu já falei, né? Energia, quando a gente faz numa equação matemática, a gente sempre se refere à energia como sendo U. Então, a variação da energia é igual à quantidade de calor, não é, que foi trocado pelo sistema, mais a quantidade de trabalho que foi gerado pelo sistema. Então, isso aqui significa e descreve a lei da conservação da energia. E essa foi, então, tida como a primeira lei da termodinâmica. É aquilo, então, que define a energia como algo que não pode ser nem destruído, nem criado, ele só pode ser transformado de um formato para outro. E pela primeira vez, então, foi possível verificar, então, a quantidade de energia na forma de calor associado à geração de trabalho mecânico, à geração de movimento. Então, se eu pegar essa equação aqui e fizer uma simples análise, sem fazer qualquer conta nela, né, se o valor da quantidade de calor aqui for positivo, for um número com um valor positivo, então significa que eu estou adicionando calor no sistema. Então significa que a vizinhança está fornecendo calor para o sistema. Quando isso acontece, a energia aumenta. Ora, se esse valor aqui foi positivo, positivo mais positivo, só pode aumentar esse valor aqui do lado esquerdo da equação. Se esse valor for negativo, significa que eu estou retirando o calor. Significa que, de alguma forma, eu estou retirando o calor do sistema para as vizinhanças. Né? E aí eu digo que a energia resultante para esse sistema, ela diminuiu. A mesma analogia eu posso fazer ao trabalho. Se o valor do trabalho for positivo, for uma grandeza positiva, significa que o trabalho está sendo realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Então, significa que a influência está acontecendo do sistema para a vizinhança. Então, voltando aqui na água, então a água aqui, que é o sistema, está exercendo uma influência aqui na vizinhança. Então, significa que esse é um trabalho, o valor da energia diminui aqui, nesse caso aqui, se esse valor do trabalho for positivo. Se o trabalho for negativo, né, o trabalho realizado... Pessoal, eu troquei aqui. O trabalho é realizado pelo sistema quando ele é positivo, significa que ele aumenta, né? Porque ele é positivo. Então, a energia aumenta aqui. Depois eu conserto isso, mas digitei errado. Então, se o trabalho for positivo, o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança, então significa, então, que a energia, né, do sistema aqui, ela aumenta. Se o trabalho for negativo, é o trabalho realizado sobre o sistema, significa que o valor da energia... Não, pessoal, esquece, está correto, não está nada errado, não, está corretíssimo, porque aqui eu estou me referindo ao sistema. Então, o trabalho realizado pelo sistema sobre a vizinhança, então significa que trabalho está saindo do sistema, está deixando o sistema, né, e indo para as vizinhanças, ou seja, ele está exercendo trabalho sobre a vizinhança. Então, a energia do sistema efetivamente diminui. Né? E se o trabalho for um valor negativo, significa que a energia do sistema aumenta, porque eu estou realizando trabalho sobre o sistema. Então, é a vizinhança realizando trabalho sobre o sistema. Tá correto, não preciso mudar nada aqui. Então, calor e trabalho, pessoal, quando a gente se refere a essas duas características, né,
elas dependem, a gente diz que essas duas características dentro da primeira lei da termodinâmica, elas dependem do caminho escolhido pelo processo. Por outro lado, a energia independe do caminho. Ora, por que a energia independe do caminho? Porque a energia, ela se conserva ao longo de todo o tempo, mas calor e trabalho, não. Por quê? Porque uma parte da energia foi transformada em função do calor gerado em trabalho, ou uma parte da energia gerou trabalho consumindo calor. Então, significa que o calor e o trabalho depende da direção ou do caminho que o sistema em estudo vai se desenvolver. Né? Por exemplo, uma passagem de estado físico do estado sólido para o estado líquido. Então, se eu tenho uma substância que está no estado sólido e quero passá-la para o estado líquido, significa, então, que eu sei o que é que eu tenho que fazer ali em termos de calor ou trabalho para que isso aconteça. Eu sei se eu tenho que colocar mais energia ou mais trabalho, ou tirar energia, ou diminuir o trabalho, né? Tirar trabalho do sistema. Tá? Então, significa que depende do caminho. Mas, poxa, é um tanto um pouco difícil de entender isso. Eu usei aqui em cima, pessoal, sobre o termo aqui do calor resultante, sistema, a energia do sistema. É muito comum se encontrar na literatura o conceito de energia interna. Né? O termo, na realidade, energia interna. Quando se refere à energia interna, é a energia que está contida dentro daquela substância. Por exemplo, quando eu digo a gasolina tem energia, é porque ela contém energia interna contida ali dentro dela. E eu posso, então, de alguma forma, utilizar essa energia contida ali, tá? Então, isso está relacionado diretamente ao fato que as substâncias possuem energia cinética, né, principalmente, né, devido aos seus constituintes, né, eles não estão parados ali, eles estão se movimentando, então eles desenvolvem energia cinética, e quanto maior a quantidade de energia cinética ele se desenvolver, maior é o conteúdo de energia que ele tem, né? Vamos entender essa questão do processo, né, que calor e trabalho depende do caminho, mas a energia não. Um exemplo bem tradicional aqui, uma xícara de café. Talvez todos já tenham tomado agora, depois do almoço, uma xícara de café. Né? Eu estou sentindo o cheiro aqui. Observe, do que depende se o café está bom ou ruim? Puxa, esse café está ótimo, ou esse café está uma porcaria. O que depende? O que diz para a gente se um café está bom ou ruim quando a gente, então, vai tomar o café? Ou seja, a energia dele. Né? Se ele está bom ou ruim, significa a energia interna do café. Né? A energia do café, ela depende, basicamente, de 3 situações aí. Ela depende da quantidade de água e de pó de café e da temperatura. Se o café tiver com muito mais água, esse café está ruim, o café é aguado, é um chafé. Por outro lado, se tiver uma quantidade de pó muito maior, muito grande, ele está um café muito forte, às vezes a gente não consegue nem tomar, de tão forte que ele está. Se o café estiver frio, é meio que desagradável tomar um café frio. Então, a energia do café depende da quantidade de água, da quantidade de pó e da temperatura. Mas, pessoal, não importa o jeito que eu fiz o café. Eu posso fazer o café num coador de pano, posso fazer café num coador de papel, posso fazer café numa máquina de café expresso, posso fazer café numa maquininha, numa cafeteira francesa, posso fazer café numa cafeteira italiana, ou seja, não importa a forma como eu faço o café. Se eu tiver exatamente correto a relação entre pó de café e água e a temperatura, o café vai sair maravilhoso em todas as formas. Vai sair bom em todas as formas. Entenderam aí a diferença do que significa caminho e o que independe, depende do caminho e não depende do caminho? Então,
fazer um café depende, ou seja, a energia do café da relação entre água e pó e temperatura, mas não importa a forma como eu faço esse café. Eu posso fazer um bom café de qualquer uma dessas formas, tá? Então, é isso que eu me refiro ali, quando eu comentei agora que trabalho e calor dependem do caminho. Tá? E aí tem vários exemplos que a gente pode descrever aí como como que trabalho e calor depende do caminho. Um outro exemplo bem típico é você está numa sala completamente quadrada, no vértice de uma sala e quer ir para o vértice oposto. Eu posso percorrer a diagonal desse quadrado. Quando eu percorro a diagonal do quadrado, o que eu estou fazendo? Eu estou realizando menos trabalho. Ou então eu posso ir pelas laterais do quadrado, pelo perímetro. Quando eu vou pelo perímetro do quadrado, eu vou primeiro em um canto, depois no outro canto oposto. Mas significa que eu estou andando mais, eu estou realizando mais trabalho, estou consumindo mais energia, eu estou gerando mais calor. Então, eu posso, observe que trabalho e calor dependem do caminho. Eu posso ir pela diagonal, eu posso seguir pelo perímetro, né? Indo de um canto a outro, imaginem isso, né? Indo de um canto a outro. A mesma coisa aqui com a questão do café. Não importa como eu faço o café, de que forma que eu preparo ele, né? O que importa é a quantidade de água, de pó e a temperatura. Professor, Diga. Rapidinho, só para eu saber Para. se eu entendi certo. Então, o caminho que o senhor está falando é o caminho que, no caso, a pessoa vai fazer para gerar energia, o trabalho e para gerar energia? É o isso? caminho do processo. Lembra que eu falei lá atrás até agora? Eu falei assim, quando a gente tem uma substância num estado inicial, eu tenho lá as condições termodinâmicas de uma determinada substância num estado inicial e vou para um estado final. Então, eu tenho aí a realização entre os dois estados de um processo, que está no meio dos dois. Então, eu precisei passar por um processo para sair de um estado inicial para um estado final. Vamos lá na xícara de café. Então, qual que é o estado inicial? O estado inicial é 500 ml de água, mantido a 85 graus centígrados, olha, temperatura, quantidade de água, e, sei lá, vou chutar, 100 gramas de café. Então, esse é o meu estado inicial. Né? E aí eu pego, então, desenvolvo um processo, eu faço aí um café para chegar no estado final, que é o café, pronto ali, né, que eu vou tomar. Então, este café pronto, ele passou por um processo. Agora, quando ele saiu desse estado inicial para o estado final, né, significa que o estado final, ele tem determinadas condições. Primeiro, ele tem ali uma reação química que aconteceu, que foi, não vou bem chamar de reação química, mas foi o processo que fez com que, então, a água, né, extraísse, né, do café, do pó de café, algumas essências, uma cor, um cheiro, né, que está ali contido no café pronto. E gerou, claro, gerou a borra, tal, que eu filtrei. Então, tudo aquilo que eu saí está ali no final, só que agora eu tenho um formato diferente. E ali no meio teve um processo. Só que não importa o processo. O processo podia ter sido feito numa máquina de café, numa cafeteira, num filtro de papel, num coador de pano, numa cafeteira italiana, qualquer coisa que o valha. Né? Eu sairia desse estado inicial para esse estado final. E qual é esse estado final? Poxa, eu tenho ali uma ótima relação entre pó de café e água, né, que foi suficiente, então, para extrair todos os aromas, o cheiro, o gosto, né, dali contido no café, na energia do café, e mantive a temperatura, talvez esteja ali bem próximo da água agradável ali. Né? Observe que, para isso, eu utilizei, como é que eu extraí? Eu utilizei calor para fazer essa extração. Eu utilizei calor. E da onde que surgiu o trabalho aí, que também está envolvido nisso daí? O trabalho foi o mínimo aí. O processo, não entenda que o processo ali no meio está ali que está o trabalho. Não, o trabalho está lá no final do produto. No final do exemplo que eu estou utilizando, ou seja, no café pronto. Então, trabalho e calor,
né? Eles dependem do caminho que foi criado ali. Né? Mas a energia total do sistema, ou seja, a energia que está contida ali, independe do caminho ali. Né? Então, eu posso, então, fazer um café e, de repente, levar muito tempo para fazer esse café, cair demais a temperatura, ou eu posso errar nessa quantidade, de alguma forma, meu processo ali pode influenciar na quantidade de pó e de café. Por exemplo, se você fizer o café coar ele numa velocidade muito rápida, ou seja, passar muito rapidamente a água, você não vai conseguir extrair todo o aroma do café. Isso vai fazer com que o café tenha um sabor, um gosto, um cheiro talvez não agradável assim. Então, observe ali que o caminho ali, que foi o processo utilizado, acabou então interferindo. Mas a energia, no final, né, ela foi tanto a mesma no início do processo quanto no final do processo. A energia contida na água, no café e na temperatura é a mesma que está contida ali naquela substância pronta ali que a gente vai tomar, vai degustar, alguma coisa do tipo. Né? Então, calor e trabalho dependem do caminho, mas a energia não depende do caminho. Por quê? Porque eu posso fazer um café, estou me referindo ao exemplo que eu dei, claro. Né? Posso fazer um café de qualquer forma. E aí vale para qualquer situação que você puder imaginar. O exemplo que eu dei da sala quadrada, se você quiser ir de um vértice a outro na sala, né, você pode ir do vértice oposto usando a diagonal desse quadrado ou o perímetro. Então, imagine aqui a sala, não é? Então, se eu estou aqui nesse canto e quero vir para esse canto, eu posso percorrer essa diagonal ou eu posso vir aqui pelo perímetro, não é? Então, observe que se eu percorrer esta diagonal, eu vou desenvolver um trabalho menor do que se eu percorrer pelo perímetro. Por quê? O perímetro tem uma distância maior, a diagonal tem uma distância um pouco menor. Então, significa que a quantidade de calor trocado entre esses dois processos e a quantidade de trabalho realizado nesses dois caminhos são diferentes. Mas, no final das contas, a quantidade de energia que eu tinha aqui é exatamente a quantidade de energia que eu tenho aqui. Por exemplo, que quantidade de energia? A minha energia interna. Eu tenho 85 quilos, então os meus 85 quilos estão os mesmos daqui para cá. Então, eu não tive essa alteração aqui. Entendi. Conseguiu compreender? Muito bem. O outro rapidinho, exemplo é o uso do catalisador. Eu não me lembro, não sei do que você estava se referindo. Sim, diga, quem falou alguma coisa aí, eu acabei não identificando aqui. Não, eu ia ler a pergunta dela, mesmo que eu pensei que você estava olhando o slide. Ah, tá. Então, aqui a Lina fala assim, outro exemplo é o uso do catalisador. E Lina, você estava tentando se referir a quê aqui? É tipo, em uma reação, quando você usa um catalisador, Sim. Se não me engano, você encurta o tempo, né? Mas a energia no final é a mesma, né? Se não me engano. Sim, exatamente. Catalisadores são substâncias, né, químicas que foram desenvolvidas aí com algumas finalidades. Uma delas é diminuir o tempo, é fazer com que a reação química ocorra numa velocidade maior. Né? E outra é você aumentar a eficiência da reação química, que é a conversão de reagentes em produtos. Né? Mas a energia que está envolvida em todo o sistema aí, ela é a mesma no início e no final. Né? Não foi alterada essa quantidade de energia. Tá? Bom, depois, a partir da primeira lei da continuidade dos estudos termodinâmicos, surgiu a segunda lei da termodinâmica. Né? Observe, a primeira lei, ela garantiu, né, no estudo da primeira lei, ela garantiu que a quantidade de energia é a mesma no início, no estado inicial e no estado final. Então, não houve alteração, ou seja, é a lei que garante a conservação da energia. Mas a primeira lei, ela não descreve qual é a direção que o processo está seguindo.
né? A direção que o processo está seguindo é assim, a gente sabe que de forma espontânea, o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, isso é uma direção de processo, né? Então, se eu tiver aqui, né, a minha calculadora mais quente do que o meu celular, né, e se eu encostar os dois aqui, significa que o processo tem uma direção da calculadora para o celular. Então, eu consigo fazer isso. Né, eu consigo entender que existe uma direção para o processo. Mas como que isso é estudado e se traduz, então, numa situação termodinâmica? Né? A segunda lei, para você entender, ela tem conceitos populares que diz o seguinte: na natureza, tudo se desgasta. Ora, isso não é verdade, pessoal? Veja, gente, corpo humano. O que acontece com o corpo humano? Desde que nasce até que morre. Ele não vai se desgastando? Isso é uma coisa absolutamente natural. Então, a gente sabe qual é a direção deste processo. Em todos os processos existem desperdícios. Puxa vida, mas como que é isso? Em todos os processos existem desperdícios, porque as coisas não são perfeitas. Não existe um processo ideal. Todo sistema tende a uma desorganização, uma desarrumação. Isso é algo natural. Poxa, como assim? Talvez pode estar acontecendo com vocês aí agora. Vocês sentaram numa cadeira, estão aí na frente do computador ou do celular, vocês colocaram ali um caderno, um lápis, talvez tenha uma borracha, uma caneta, está tudo arrumadinho. Aí vocês começaram a aula 13h, talvez quando chegar agora às 14h50, a caneta já está fora de lugar, já está cheio de raspas de borracha, porque você errou e teve que apagar alguma coisa. O seu caderno, já várias folhas foram utilizadas, então houve talvez tenha ali um papel de bala que você comeu uma bala, chupou uma bala e colocou ali, um biscoito, um copo vazio, né? Ele estava lá cheio com água, uma garrafinha cheia de água, ele passou a estar vazio. Então, houve uma desorganização, houve uma desarrumação. Né? Todo sistema tende a ficar em equilíbrio e ter o menor nível de energia possível. Poxa, como é que é isso? Ora, todo mundo aqui já foi fazer um exercício físico. O que acontece com o exercício físico? Meia hora depois, você está num estado completamente desequilibrado em termos energéticos. Sua respiração está ofegante, a sua pulsação está 120 por hora, 120 batidos por minuto, não por hora. Se fosse por hora, já estaria morto. Está ali a 120 batidos por minuto. Qual é a sua, depois de meia hora de uma esteira, né, de uma bicicleta ergométrica, você relaxa para voltar ao estado natural. Isso não é natural? Isso é natural. Né? Depois de um exercício físico, você, então, naturalmente, volta para um estado de menor energia. Em termos econômicos, né? Todo o sistema econômico, quer dizer, o domínio do sistema econômico é a pobreza. Muito mais, o mundo está aumentando de pessoas, né? Muito mais pessoas no mundo perdem, financeiramente falando, porque poucas ganham, né? Então, muito mais pessoas no mundo perdem e poucas pessoas ganham. Veja o que acontece num jogo de loteria, qualquer que seja. Né? Uma ou duas pessoas ganham e a grande maioria perde. Então, economicamente falando, o domínio, né, financeiro no mundo é a pobreza. Tem muito mais pobres no mundo do que ricos no mundo. Então, a gente pode pensar de formas naturais como é que os processos se direcionam. Né? Quando a gente diz que isso aconteceu, aí a termodinâmica criou, então, um conceito, uma palavra que descreve essa situação, chamada de entropia.
Então, toda vez que a natureza se desgasta, a gente está dizendo que a natureza está aumentando a sua entropia. Todos os processos existem desperdício, significa que um processo de um estado inicial para um estado final, que gerou, então, um pouco de desperdício, significa que houve um aumento de entropia. Todo sistema tende a uma desorganização, a estar desarrumado, significa que o processo aumentou a sua entropia. E por aí vai. Então, o conceito da entropia surgiu dentro da termodinâmica e passou para a área econômica, eu já falei isso para vocês em outra aula, como sendo algo que define e mostra para a gente o que está acontecendo com a direção dos processos. Um sistema, então, é tanto mais entrópico quanto maior for o número de microestados que ele apresenta. Maior o número de microestados, em que aspecto, por exemplo? Vamos pegar, por exemplo, uma reação química. Eu tenho uma reação química para transformar um produto, para reagir um reagente A com B para dar C. Só que junto com esse C acaba dando produto D, produto E, produto F, ou seja, quanto mais subprodutos, que seriam os microestados, estiver presente ali, mais entrópico é aquele processo. A sua mesa que você está aí, quanto maior for os microestados, e quais são os microestados? O caderno de um lado, a caneta do outro, raspas de borracha espalhado para todo lado, a borracha caiu no chão, a caneta parou de funcionar, acabou a tinta, tal. Todos esses microestados que surgem depois de um determinado tempo, correspondem, então, à maior entropia do sistema, ou seja, quanto mais desorganizado estiver aquele sistema, mais entrópico é aquele sistema. Pensem aí numa gaveta de roupas, todo mundo tem a sua gaveta de roupa, como é que está tudo arrumadinho, os microestados ali, todas as meias estão juntas umas com as outras, todas as peças íntimas estão juntas e organizadas umas com as outras, todas as camisetas estão bem dobradinhas ali, o pijama, o shorts, está tudo bem arrumado, a saia, está tudo misturado ali. Esses exemplos, pessoal, são interessantes porque são eles que descrevem para a gente, que faz com que a gente consiga entender a situação entrópica do sistema. Então, a entropia ela é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de irreversibilidade. O que é o grau de irreversibilidade? É quanto que o sistema é extremamente irreversível que não possa voltar para um estado original. Então, quanto for maior o grau de irreversibilidade de um processo, significa que maior é a entropia envolvida e o processo só caminha naquela direção. Quer ver um exemplo bem técnico? A ferrugem. Poxa, o que é ferrugem? A ferrugem é a oxidação de todos os materiais que contêm ferro. A ferrugem passa, então, do ferro bonito ali, bem, um artefato feito em ferro e tal, ele enferruja, vira aquele pó que nós chamamos de ferrugem, que é o óxido de ferro, e o grau de irreversibilidade é tão alto, que eu não consigo pegar a ferrugem ali e fazer com que ele volte a ser ferro novamente. Eu não tenho, de forma natural, eu não tenho como fazer isso, é extremamente difícil fazer algo desse tipo. Significa que o grau de irreversibilidade do processo de enferrujamento, ou seja, de gerar a ferrugem, da oxidação do ferro, da degradação do elemento ferro, daquele componente de ferro, é tamanho que o processo é altamente entrópico. Pensem aqui num escritório. Dá um exemplo bem simples aqui de entropia. Inicialmente, você vai lá, pega uma sala, está toda arrumadinha, arrumada não, está vazia, bem organizada, está limpa, toda iluminada, tal. Aí chega ali um caminhãozinho trazendo mesas e armários, as mesas e os armários estão todas desmontadas, encaixotadas, então este microestado aqui, que são caixas com mesas e armários, estão tudo arrumadinho, que alguém vai lá, desmonta tudo, tira tudo das caixas e monta no ambiente. Aí chega um caminhãozinho trazendo computadores, então tem uma caixa que tem um monitor, a outra computador, a outra impressora, outra embalagem que vem todos os cabos, então esses microestados estão todos organizados ali. Aí alguém
desfaz desses microestados para montar esses computadores aí, né? Aí chega um caminhão carregado de papel, né? São caixas de papel, cada caixa de papel são fardos de 500 folhas, então são 500 folhas todas bem arrumadinhas, cada 10 fardos de 500 folhas está dentro de uma caixa muito bem arrumada, organizada, você tira aquilo tudo e monta o seu escritório. Então, observe que, de repente, todos esses microestados, o escritório vazio, as mesas e armários, os computadores, os papéis, né, todos esses microestados foram, então, organizados aqui e estão agora dentro de um ambiente que nós chamamos de escritório. Está muito bonitinho o escritório, mas depois de alguns poucos dias, é isso que acontece com o escritório. Então, observe a mesa toda bagunçada, papel para tudo quanto é lado, né, o lixo aqui, tem até lixo no chão, tá? Ou seja, uma desorganização completa. Né? Isso significa que nós saímos de microestados extremamente organizados, de mais baixa energia possível, para um microestado, para um estado, né, que é a soma de todos esses microestados, de altíssima energia aqui, ou seja, um estado altamente entrópico. Né? A entropia, então, ela tem 3 enunciados formais dentro da termodinâmica. Um deles surgiu lá em 1854, com William Thomson, na Inglaterra, que diz o seguinte: é impossível, perceba bem a grandeza da frase, né? É impossível construir uma máquina que funcione num ciclo termodinâmico perfeito, ou seja, capaz de converter toda a quantidade de calor em trabalho. Esse enunciado deixa muito claro que parte da energia é perdida. Ele quer dizer o seguinte, que não existe uma máquina que consiga utilizar a energia ou transformar 100% da energia em trabalho. Alguma parte ela é perdida, né? Ou como calor ou como uma outra forma de trabalho. Pensem num motor de automóvel. A energia que está contida ali na gasolina, uma parte dela é utilizada para gerar movimento, mas uma outra parte esquenta o motor fica extremamente quente, que tem que ter o sistema de resfriamento, e uma outra grande parte sai lá pelo escapamento do veículo, né, que são aqueles gases que foram originados ali na queima. Clausius, né, em 1865, disse o seguinte: o calor não pode fluir espontaneamente de um corpo frio para um corpo quente. Eu já falei isso várias vezes. Dessa forma, né, como a energia térmica só flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, a temperatura de equilíbrio entre ambos é mais baixa do que o corpo mais quente. Esse é um enunciado que deixou muito claro o fluxo da energia, ou seja, a direção da energia. Então, observe que são 2 enunciados que se completam, né, dizendo que em todo processo sempre existe perda, né, e esse enunciado aqui disse claramente qual é a direção do fluxo da energia. Se vocês imaginarem, pessoal, isso está diante de nós todos os dias. Está em nós mesmos, no nosso próprio corpo. Nós comemos, bebemos, o alimento é transformado no nosso organismo, retira-se energia, que faz com que a gente consiga se manter vivo, né? E aquilo que não foi transformado, aquilo que foi transformado não foi consumido, que é o desperdício, né? Nós simplesmente eliminamos na forma de fezes, urina, suor, né? Qualquer coisa. Esse é um processo extremamente natural, e se vocês pararem para pensar, todos esses processos se encaixam perfeitamente nesses enunciados aqui. Né? Ou seja, não é possível existir um processo que processe energia térmica de tal forma que o seu rendimento seja de 100%. Ou seja, não existe um sistema perfeito. Se a gente pensar em termos tecnológicos, né, como é que esses conceitos da segunda lei da termodinâmica, né, podem ser imaginados, né, nas máquinas térmicas, né? Então, se a gente aplicar esse conceito numa máquina térmica, né, o que é uma máquina térmica? É um sistema que converte a energia interna de um combustível, né, de algo que contém energia associado a ele, né, em outra energia, por exemplo, em energia cinética.
o caso de um motor de um veículo aqui. Né? Então, olha, observe, o motor está recebendo combustível, está entrando aqui combustível. Esse combustível, então, ele é queimado aqui nessa câmara superior. Quando ele queima nessa câmara superior aqui, ele movimenta um êmbolo de um cilindro. Esse êmbolo do cilindro movimenta aqui, então, um eixo, e esse eixo, então, está girando. Observe aqui, né, tem a setinha aqui mostrando o eixo girando aqui do lado direito do desenho. Aquilo que que sobrou do excesso no primeiro cilindro, passa para o segundo cilindro. Né? Então, a quantidade de combustível que não foi queimado no primeiro cilindro passou para o segundo, e a quantidade de combustível que não foi queimado ainda no segundo passa para o terceiro, e a quantidade de combustível que acabou não sendo queimado, ou os gases gerados nesse processo aqui, eles são expelidos aqui pelo motor. Tudo isso faz com que o sistema aqueça consideravelmente, gere gases aqui que são expelidos, mas, no entanto, eu tenho também um pouco de energia sendo transformado aqui no movimento mecânico. Ou seja, eu estou gerando energia cinética a partir da energia que está contido aqui no combustível, né? A mesma coisa se eu pensar numa locomotiva a vapor, praticamente não existe mais, né? Mas o que faz uma locomotiva a vapor? Ela pega ali a energia que está contida no carvão, né? Ela converte essa energia em calor por meio da queima do carvão, né? Então, esse calor, então, é utilizado para aquecer a água, que está ali na caldeira, está aqui. Né? Então, a gente tem aqui, na primeira parte aqui da locomotiva, né, a gente tem aqui o local onde o maquinista alimenta carvão aqui, queima esse carvão. A segunda parte do corpo da locomotiva está cheia de água, que ela, então, gera vapor. O que acontece, então, com esse vapor? Esse vapor, então, vai aqui para um pistão, né, transferido para um pistão, faz esse pistão movimentar. Esse movimento de pistão, então, movimenta as rodas aqui a partir do seu êmbolo, aqui, a partir de um sistema aqui que faz essas rodas, então, girarem. Então, estou gerando movimento. Ora, o calor que foi gerado em excesso, que não foi aproveitado pelo pistão, sai aqui pela chaminé, né, na forma de vapor, né, sai pela chaminé. Então, observe que todos os processos aqui existem perdas, ou seja, não existe uma máquina 100% eficiente, né? Matematicamente falando, né, a entropia, ela tem essa equação, então significa a quantidade de calor, ou seja, a variação de calor desde um processo inicial até um processo final, dividido pelo valor da temperatura desse processo. Com o resultado dessa conta, eu tenho qual foi o valor da variação da entropia de um estado inicial para um estado final. Então, olha, lá no estado inicial, eu tinha um determinado valor de entropia, porque eu tenho uma temperatura, e tenho um valor de calor associado, ou seja, uma quantidade de energia, né? Calor aqui como sendo energia. Ora, lá no final do processo, eu vou ter, então, uma variação de entropia, porque eu tenho calor que foi trocado entre essa variação de processo, dentro de um processo que aconteceu, por exemplo, numa determinada temperatura, numa mesma temperatura. Né? Então, ΔS é a variação da entropia, ΔQ é a variação do calor, sempre pensando num processo que é reversível, ou seja, que eu posso voltar no processo, e T sempre temperatura absoluta. Né? Com o decorrer dos estudos da termodinâmica, surgiu, então, a terceira lei. A terceira lei é uma regra, ou só um fato, ainda tem um pouquinho de dúvida, mas ela é efetivamente uma lei, né, que diz o seguinte, né, lá em 1906, anos 1920, esses dois cientistas, né, Walter Ness e Max Planck, né, eles estabeleceram, então, terceira lei da termodinâmica, dizendo o seguinte, né, se eu pegar um sistema, por exemplo, água, e fazer a água se aproximar do zero absoluto é 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15, todos os processos desse sistema param, e a entropia do sistema praticamente vai ser 0. Poxa, como assim? Ora, água está aqui dentro. Se eu começar a tirar calor da água, eu vou começar a diminuir a temperatura da água. Ela vai passar a 0 graus centígrados e vai se transformar em líquido, vai se transformar de líquido para gelo. Se eu continuar tirando o calor do gelo, então vou diminuir para menos 10, menos 20, menos 100, menos...
até chegar em menos 273,15 graus centígrados, que é chamada de zero absoluto. Significa que os processos internos da água param. Qual é o processo interno que está ocorrendo aqui dentro? Energia cinética. Por que a água tem energia cinética associada a ela? Porque ela é composta de moléculas de água, H2O, e essas moléculas de água são compostas por átomos de hidrogênio e oxigênio. E essas moléculas, esses átomos que nós chamamos de constituintes, têm energia cinética porque eles se movimentam ali dentro. Eles não estão parados, não estão estanques. Mas se a gente chegar na temperatura de menos 273,15, significa que o movimento molecular para completamente, ou seja, o átomo fica estanque. O elétron para de circundar ao redor do núcleo. Param os processos de movimento da matéria. E a gente diz que se isso acontecer, a entropia do sistema é zero, ou seja, não há entropia. Nernst diz que é o seguinte, como complemento, é impossível qualquer processo levar a temperatura até o zero absoluto, em um número finito de operações e transformações. Ou seja, não existe máquina, não existe uma forma física de eu ficar tirando calor desta água até menos 273,15. Ou seja, até hoje, a tecnologia não conseguiu fazer com que uma substância chegue a menos 273,15, exatamente para testar essa lei da termodinâmica. Por isso que ela é uma regra ou ela é um fato? Ainda é uma controvérsia nesse aspecto, porque não existe um sistema que permita esse tipo de coisa acontecer, para fazer com que uma substância atinja a temperatura de menos 273,15, ou seja, isso nunca foi conseguido. Então, esse que define, então, desculpa, pessoal, a terceira lei da termodinâmica. Muito bem. Então, o que nós vimos aqui? A primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia, a segunda lei que trata da direção da energia, ou seja, a energia sempre ela caminha para um processo de cada vez mais degradado, uma energia cada vez mais degradada, um sistema cada vez mais degradado, e o processo caminha, a gente também não consegue fazer com que a gente atinja a temperatura zero absoluto nessas substâncias aí, para verificar efetivamente o movimento molecular cessa. Por isso que isso é uma tendência, é só uma regra que pode acontecer, ou seja, hoje é usado como um conceito. Como é que isso se aplica, então, aos limites biofísicos do planeta Terra? Como é que o planeta, então, utiliza esses dados termodinâmicos, ou essas situações termodinâmicas, para poder descrever o seu estado, ou seja, qual é o estado termodinâmico do planeta? E por que isso é importante? Porque a gente precisa conhecer o que está acontecendo, qual é a direção das condições energéticas do planeta Terra. Aí, agora há pouco, em 2009, bem pouco tempo, né? Um grupo de cientistas liderado por esse camarada aqui, né, que é o Johan Rockström, lá na Suécia, do Instituto, do Centro de Resiliência de Estocolmo, né, Estocolmo, a capital da Suécia. Eles estudaram durante muitos anos, os estudos vêm praticamente desde o final dos anos 1980, e em 2009 eles publicaram, então, esse grupo de cientistas, muito grande o grupo, né, publicaram, então, esse estudo que definiu 9 fronteiras no planeta, ou seja, fronteira no sentido, olha, se você ultrapassar essa fronteira, não tem mais retorno. E se não tem mais retorno, significa o quê? Não tem mais como o sistema voltar do estado 2 para o estado 1.
ou seja, aquilo que foi destruído não tem como, destruído, vamos dizer assim, ou aquilo que passou dessa fronteira, que ultrapassou essa fronteira, não tem como mais voltar para trás, em benefício da própria humanidade. Seria muito bom se a gente conseguisse manter, né, as fronteiras do nosso planeta do jeito que estão hoje, né? Quais são essas fronteiras que eles definiram? Uma delas, a primeira delas, na realidade, isso é uma sequência, viu, pessoal? Perda da biodiversidade. Biodiversidade. Poxa, o que é a biodiversidade? Por exemplo, destruição por um incêndio, está perdendo biodiversidade. Mudanças climáticas, principalmente no que tange o aumento da temperatura da atmosfera. Alterações nos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo. Nitrogênio e fósforo. Não é P aqui, que é o elemento químico fósforo. São dois. Fósforo e nitrogênio são substâncias utilizadas, tem inúmeras utilizações, mas as duas principais na agricultura, são utilizadas como alimentos, como fertilizantes de plantações. Uso da terra, aumento das áreas para plantação e pastagem. Então, significa que cada vez mais a terra está sendo utilizado para aumentar a área de plantação e a área de pastagem. Cada vez mais tem gente no planeta, cada vez mais precisa de mais alimento, cada vez mais precisa de mais gado, mais porco, mais frango, mais proteína animal. Se eu aumentar o uso da terra, cada vez mais eu perco a biodiversidade. Cada vez mais eu preciso usar mais nitrogênio, mais fósforo de forma artificial para poder adubar essa terra aqui. Percebe que tudo está interligado? Aumento da acidez dos oceanos. E nós vamos ver por que o oceano aumenta a acidez. A intensificação do uso da água doce. Eu tenho mais gente no planeta, cada vez mais tem gente no planeta, cada vez mais água doce é necessária. Degradação da camada de ozônio. Camada de ozônio, aqui está em alta atmosfera, né? A degradação da camada de ozônio significa diminuir a capacidade da atmosfera em absorver a radiação ultravioleta que vem do Sol. Lembra da aula passada? Uma boa parte, né, quase que 8% da energia solar que chega no nosso planeta é na forma de radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta não sendo absorvida, ela vai atingir os seres vivos e a radiação ultravioleta causa mutação celular nos seres vivos. Cânceres. Presença de aerossóis na atmosfera. Aerossóis é material particulado, principalmente na forma de aerossóis que são destruidores da camada de ozônio. Por exemplo, os gases utilizados em sistemas de refrigeração, os famosos gases CFCs, clorofluorcarbonos. Aumento da poluição química. Que poluição química? Poluição química de substâncias químicas, ou seja, atmosfera rica em substâncias que não eram para estar ali, mas que são despejadas por escapamentos de veículos, pelo incêndio em florestas. Incêndio numa floresta, numa área de floresta, é um dos maiores impactadores, um dos maiores concentradores de CO2 na atmosfera. Então, esses 9 limites foram estabelecidos por este grupo para, então, definir limites que os seres humanos não deveriam ultrapassar. Ou seja, se o planeta ultrapassar isso, significa que nós não temos mais como voltar para trás. E aí, só para vocês terem uma ideia, o que esses estudos mostraram? Já mostraram que os 3 primeiros limites já foram ultrapassados. E dificilmente a gente vai conseguir voltar para trás. A perda da biodiversidade é um fato e é uma tendência de aumento ininterrupta. Desmatamento, degradação de rios e lagos, pesca predatória, só para dizer aqui algumas poucas coisas. Tudo isso significa perda de biodiversidade. Mudanças climáticas.
A temperatura média da atmosfera, que atualmente está em torno de, um pouquinho acima de 15 graus centígrados, existem projeções que dão conta de que lá pelo ano de 2100 ela deve chegar a 18 graus centígrados, um pouco mais essa temperatura média da atmosfera do planeta. Um pouco mais de 18 graus centígrados, diferença de 3 graus. Se isso acontecer, significa que praticamente 70% de toda a biodiversidade atual do planeta, que já é bem menor, considerando lá a época pré-industrial, de 1800 para trás, 70% vai perder. 70% da biodiversidade significa o seguinte: não teremos mais como gerar comida ou gerar proteína para alimentação. E, principalmente, outro fato, aumento do nível dos oceanos, o nível da altura do mar, em torno de 60 centímetros. Parece pouco, pessoal. 60 centímetros é muito. Literalmente, inúmeras cidades costeiras no mundo inteiro devem acabar. Alterações nos ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo. Por quê? Vai haver, ou já isso já é um fato, aumento da chuva ácida, principalmente pela formação de ácido nítrico. Você tem muito mais nitrogênio hoje na atmosfera do que deveria ter, e principalmente derivados de nitrogênio. Aumento com isso, a gente tem maior quantidade de descargas elétricas. Quanto mais ácida for a atmosfera, maior é a quantidade de descargas elétricas. Aliás, isso já é um fato. Cada ano que passa, a quantidade de descargas elétricas na atmosfera tem se intensificado ano a ano. Por quê? Porque a quantidade de ácido nítrico presente na atmosfera tem aumentado consideravelmente. Aumento da concentração do ozônio em baixas altitudes, ou seja, na altitude que a gente consiga respirar. Pessoal, se a gente respirar ozônio, nós literalmente morremos. Não só nós, mas todos os seres vivos que usam respiração, que usam oxigênio. Né? Aumento da acidez dos oceanos pelo aumento da concentração do ácido fosfórico. Ácido fosfórico significa que ele está presente, fósforo, né? É o elemento químico fósforo, gera mais ácido fosfórico, esse ácido fosfórico, então, migra para os oceanos e aumenta a acidez do oceano. O aumento da acidez dos oceanos, o primeiro impacto que ele causa é o tal do branqueamento dos corais. Branqueamento dos corais nada mais é do que a morte dos corais. E a morte dos corais significa que você está eliminando um local de proliferação da vida marinha. Sobre os outros, pessoal, eu vou continuar no nosso próximo encontro, está faltando aqui 5 minutos para a gente terminar a aula hoje. Eu vou dar continuidade no nosso próximo encontro. Falar em próximo encontro, pessoal, a nossa próxima aula do dia 14, que é terça-feira da semana que vem, ela é uma aula assíncrona. Então, vai ter ali, eu vou mostrar para vocês sobre ciclos biogeoquímicos do planeta. Então, vai ter ali uma aula remota, né, e associado a essa aula remota, uma atividade para vocês fazerem. Falar em atividade, hoje termina o prazo da atividade que eu passei na semana passada. Vocês têm aí uma semana para fazer a atividade. Eu tenho acompanhado ali, até agora eu recebi já algumas respostas, mas não todos. Então, muita gente está faltando aí, precisa concluir essa atividade, né? Alguém me perguntou, professor, até que hora que eu posso mandar a atividade? Até o último minuto deste dia. Então, até as 3 horas... Só um minuto, Tobias. Até as 23 horas e 59 minutos de hoje é possível vocês, então, postarem a atividade. A partir desse dia, acabou o tempo. E na semana que vem, terça-feira, semana que vem, teremos, então, de novo, o mesmo sistema. Uma aula assíncrona, onde vai ter ali uma aula remota para vocês assistirem, e logo depois uma atividade associada a ela. Diga, Tobias. Acho que você. Diga. Eu escrevi... Professor? Estou ouvindo. Porque sumiu a imagem. Eu escrevi o meu texto, estou terminando de escrever meu texto, uma perspectiva de colocar dados e tudo mais, só que eu também trazendo uma reflexão, entendeu? Eu estou falando da minha experiência pessoal, né, por conta dos meus dados, do meu modo de... Muito bom.
Muito bom. O problema é porque, tipo, eu não tô muito focando só no lado científico, eu tô trazendo a minha narrativa também, não tem problema Mas é não. claro, o objetivo é esse, aquela pegada ecológica, quando vocês preenchem ali os dados, vocês vão obter um valor. O que significa aquele número lá? O meu valor lá deu 1,5 planeta, quer dizer, precisa de 1 planeta e Terra e meio para suprir a minha necessidade. Caramba! Onde é que está esse meio planeta? Só tem um, né? Então, qual é a sua reflexão sobre isso daí? Então, é uma atividade curta, dá para escrever rapidamente numa folha de papel. Né? Mas é interessante, é justamente para causar esse impacto em vocês aí, já pensarem, puxa vida, caramba, não pensei que era desse jeito. É importante isso, essa reflexão, o objetivo da disciplina é que realmente vocês reflitam o tempo inteiro. Outra coisa também que eu fiz é... Ô, gente, tô terminando, viu? Desculpa aí. É só isso aqui mesmo que eu vou falar. Diga. Eu tirei print, printei a imagem dos dados e eu coloquei em anexo no mesmo PDF, entendeu? Eu adicionei. Tudo bem, pode ser, não tem problema nenhum. Para ver ali o cálculo que você fez ali, exatamente. Perfeito. Muito bom. Mais alguém tem alguma dúvida sobre o que nós falamos agora ou sobre a atividade? Muito bem. Então, pessoal, não esqueçam, na terça-feira da semana que vem, a aula é assíncrona, aí na quinta-feira a gente retoma um assunto, eu paro exatamente da onde eu concluí aqui, da onde eu parei, né? E a gente continua daqui, onde eu vou mostrar essas relações aí. Já antecipei para vocês que 3 desses limites aí já foram ultrapassados por nós, na realidade. Fomos nós que estamos provocando esse tipo de coisa, né? E aí a gente, então, completa isso daí na próxima quinta-feira. Tá? E na próxima quinta-feira, isso, a gente já entra também no tema combustíveis fósseis, né? Vamos falar já sobre petróleo, carvão, gás, tal, e por aí vai. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Certo, professor. Até quinta. Não esqueçam da aula de terça-feira, né? A aula de terça-feira assíncrona, com atividade lá, de novo, mesmo sistema, né? Vocês vão fazer uma atividade rápida tal, para entregar uma semana depois. Ok, pessoal? Até a próxima, então. Até nosso próximo professor. Até quinta. Tchau, Tá bom. professor. Até a próxima Tchau, semana. Bom fim de semana para todos aí. Tchau.